O meu nome é Nuno Lobito, tenho 47 anos e digo-vos que é com enorme prazer que estou aqui, mesmo, do fundo do coração. Ainda agora estava a dizer ali ao meu amigo que tinha um workshop para hoje, mas alterei porque vou-vos confessar uma coisa, nunca estive nos Açores, é a primeira vez. Já corri o mundo inteiro, já estive em todos os países do mundo e dá-me um certo gozo poder estar a falar português e poder estar aqui em Portugal e no fundo poder estar a partilhar um pouco daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz. Vou-vos começar a dividir isto em três partes. A primeira parte, explicar um bocadinho quem é este antissocietário, porque é aquilo que eu me defino. Em segundo lugar, partilhar um pouco das minhas experiências e em terceiro lugar, partilhar convosco um pouco, porque vocês também poderão querer saber um pouco quem é esta pessoa que está aqui. Bem, eu nasci em 65, tenho 47 anos, sou budista, sou uma pessoa fora do normal, antissocietário, no bom sentido, ou seja, consigo ser um pouco livre desta sociedade. Porquê? Porque faço o que gosto, porque amo exatamente aquilo que faço e devo tudo ao mundo e devo tudo, no fundo, aquilo que eu vim aprendendo por este mundo inteiro. Comecei por criar um caminho e esse caminho, basicamente, tem um pilar muito forte. E tem que começar por aqui, porque nós somos mesmo aquilo em que acreditamos. Queiram ou não, mas nós somos aquilo em que acreditamos. E o resto são peanuts. Portanto, nós temos que acreditar naquilo que nós queremos. Qual é o nosso caminho, aquilo que nos leva e quais são os nossos objetivos. Uma vida sem objetivos é uma vida um bocado má, não é? Portanto, eu determinei para mim mesmo, queria ser fotógrafo, que queria viajar pelo mundo, mas depois faltava aquilo que todos nós sabemos, onde é que está o dinheiro para isto tudo, não é? Então comecei por descobrir que conseguia fazer fotografia. Não foi muito fácil, porque aos 18 anos, quando terminei o arco, nunca mais me esqueço, mas o meu pai disse-me assim: fotógrafo, isso não é vida para ninguém, pá, isso é um hobby, portanto, essa profissão não há. Acabei de comprar uma loja no centro comercial do Lumiar, onde nós nascemos, e agora tens ali a loja e pronto, já estás empacotadinho e tal, e já passaste a ser um homem da sociedade. E disse: pá, olha, isso não dá para mim, porque fotografia é realmente aquilo que eu amo e é aquilo que eu gosto. E o meu pai disse: não, mas não dá. Então, olha, pai, vamos fazer duas coisas. Eu sigo o meu caminho e tu segues o teu caminho. E assim saí de minha casa até hoje. Dou muito bem com o meu pai, aliás, ele já está hiper mega rendido, que o filho afinal já é fotógrafo. E foi giro, porque passado sensivelmente 6 meses, houve um concurso que se chamava Descobre a Tua Terra. Era um concurso europeu. E eu, por sorte, por mérito, não sei, ganhei o primeiro prémio a preto e branco e ganhei o segundo prémio a cores. Então fui à televisão, aquelas coisas todas. Bem, o meu pai, quando viu na televisão, disse: pá, afinal o rapaz, pá, ele até tem jeitinho para aquilo. Resumindo e concluindo, foi assim que eu fiz os meus 20 e tal anos. É assim que eu faço, é assim que eu vou fotografando. Neste momento do campeonato, já estou noutro caminho, já estou num caminho de televisão, porque acho que a comunicação é extremamente importante. E acho que todo o grande problema que existe no universo, sem querer ser salvador, porque eu não sou salvador de ninguém, só de mim, passa pela formação. E quando nós conseguimos ter um programa de televisão e conseguimos ter um caminho que passamos informação e formação sobre aquilo que nós queremos, dando como o nosso exemplo, porque o meu exemplo resume-se a ter visitado todos os países do mundo. E quando conseguimos visitar todos os países do mundo, não é fácil. Não é só preciso ter dinheiro, porque eu conheço pessoas que têm muito mais dinheiro que eu, mas se calhar às vezes não têm bagagem para o fazer. Quando eu digo bagagem, posso-vos dizer, vivi 5 anos na Amazónia, e 5 anos na Amazónia, tendo sido editor da revista Lux, que foi essa revista que eu criei em 2000, não é fácil, não é? Estamos num standard, num pacote societário, a trabalhar 15 horas por dia, e de um momento para o outro dizemos assim: desligamos aqui e vamos agora para a Amazónia 5 anos. Foi bom, foi positivo. Aprendi o que é viver numa sociedade onde não impera o dinheiro, porque na Amazónia não há caixas multibanco, não há dinheiro, as pessoas convivem com aquilo que têm e com aquilo no fundo que produzem. Eu lembro-me que tinha que ir pescar, tinha que ir caçar, tinha que ir viver com os indígenas, depois chorava muito, porque tive 2 anos em Piroga, sozinho, e chorava muito e para mim dizia: mas o que é que estás aqui a fazer? E depois percebi, e vou percebendo todos os dias, temos que passar por certos caminhos. É como a minha linha budista é o suffering, learn and growing, ou seja, por vezes temos que sofrer para aprender e para crescer, porque esta vida não é fácil, como vocês imaginam. Portanto, eu fui evoluindo no mundo como ser humano. Depois tive a grande felicidade, numa das minhas partes
já perto dos 27, 28 anos, ter conhecido Sua Santidade Dalai Lama. E foi muito bom para mim, porque aprendi a saber quem era, o que queria ir para um dia. Eu cheguei aqui sem nenhuma palestra ou sem nenhuma conferência escrita. Eu estou-vos a falar com o meu coração aberto. Não estou aqui a inventar com o papelinho a ver o que se escreve. Não. E aprendi que a minha linha budista deu-me uma grande sede de saber qual era o meu caminho, o que é que eu queria, para onde é que eu ia. Óbvio, caí muitas vezes, errei muitas vezes. Mas posso-vos dizer que neste momento, com 47 anos, acho que já realizei bons sonhos da minha vida. Entre eles ter feito alguns livros para os meus amigos, para os meus companheiros de viagem. Neste momento tenho um programa de televisão que tem um pouco a ver com aquilo que me parece perfeito, que é uma fotografia, uma história, um país. É importante que as pessoas que não podem viajar, que possam conhecer outros países, outras culturas, o que é que se come, o que é que se bebe, o que é que se visita. E vocês imaginam, estar na Amazónia, ou estar na Somália, ou estar na China, é completamente diferente. Portanto, estar em viagem, 90% das minhas viagens são sempre sozinhas. E é extremamente positivo quando estamos em viagem sozinho. É muito bom, olha, posso-vos dizer que a semana passada estive na Dinamarca, hoje estou aqui, para a semana vou fazer costa a costa, entre Nova Iorque e Los Angeles de carro. É muito bom, porque vou na minha, lá vou no meu mundinho, é uma coisa interessante. Depois tenho outra viagem em breve, que é uma viagem de sonho que não tem nada a ver, não é? Que é ir para Andaman Islands e para Kiribati, Nicobar. São umas ilhas índias que têm uma reserva de indígenas. Eu sou doido por indígenas, eu adoro indígenas. Os indígenas, aquelas pessoas que vivem, que não chegam ali de manhã, ligam o fogão. Não, eles têm que ir cortar a madeira, depois têm que secar a madeira, só depois vão fazer o fogo e só depois é que tem o café. Portanto, a vida vive-se com timing. Aqui não. Ar-condicionado, liga. Fogão, liga. Tudo é muito simples, por isso é que por vezes nós não estamos felizes connosco. Porque temos muitas coisas que não damos valor à vida pelo seu timing. Posso-vos dizer que aquilo que já vi pelo mundo deixa-me sensivelmente preocupado. É verdade. Deixa-me preocupado para já ver o desnível que há entre pessoas que têm muito e pessoas que não têm nada. Parece mentira, mas sociedades onde não têm nada, eu tenho aprendido tanto com as pessoas. Tanto. As pessoas são mais humildes. Eu não sou humilde, tenho este grande defeito, que é aquilo que a minha mãe me acusa, que eu tenho falta de humildade. Mas se calhar até não tenho, porque raramente eu falo sobre fotografia e sobre viagens. Agora há outras coisas que eu gosto de falar. Eu surpreendo-me como é que 90% de Portugal ainda julga que o Irão é um país muçulmano, onde não são. São persas, foi ali que iniciou-se o alfabeto fonético, o A e a U, foi ali que começou. Posso-vos dizer também que é talvez dos países que mais gosto pela forma como me receberam, como me trataram. Todos os países são maus politicamente, detesto falar sobre política. Agora, as pessoas é que fazem para mim o país, e posso-vos dizer que o Irão foi um dos sítios que eu mais gostei de estar, pela forma como recebi. A diferença entre hoje ter uma senhora na recepção do meu hotel que me falava só inglês, e chegar a Peressópolis ou chegar a Teherão e dizer-me, hoje vai jantar à minha casa. Como? Espera lá, mas não me conhece de lado nenhum e vou jantar à casa dela. E teve ali horas a conversar comigo, o marido a tocar cítara. Isto é muito bom. É muito bom. O que vos posso dizer mais? Olha, posso-vos dizer que a minha opinião sobre o mundo neste momento é que temos que pensar na formação. É muito importante e de veras a nossa formação. Quando eu falo em formação, falo em escolas, falo que desde o início, se nós queremos mudar uma sociedade à qual luta pelo erro do engano, porque a nossa sociedade luta pelo erro do engano, a nossa sociedade é escrava da sua própria liberdade, porque a maior parte das pessoas não faz o que quer, anda 20 anos para pagar a sua casa, 10 para pagar o seu carro, e será que isso é vida? Eu não sei se isso é vida, mas acho que é uma vida um pouco triste, não é? Porque nós não temos tempo para viver. Temos que pensar, na minha opinião, muito sincera e muito pessoal, viver no presente, viver no agora. Não é beber 20 cervejas. É viver o presente, now, desfrutá-lo com amor. Dar o mais que temos. Há uma palavra que eu sou completamente dependente, que se chama compaixão. Não é ter pena, é ter amor com. Isso é muito interessante. Quando nós temos amor por outra pessoa,
O amor é universal e não custa nada com o nosso vizinho, se calhar de cima. Nem um sorriso lhe damos de manhã. Isso é grátis. Bom dia. Às vezes eu digo bom dia, mas este gajo é maluco, está para aqui, bom dia. Eu gosto de dizer às pessoas, por acaso nem é bom dia, gosto de dizer viva. A palavra viva para mim é uma palavra boa. Viva. E então, acho que o que falta, na minha opinião, e aquilo que eu tenho vindo a aprender no mundo, é que nós temos que ter mais compaixão para com as pessoas. Temos que ajudar mais as pessoas. Temos que ser amigos uns dos outros. Porque esta vida é uma viagem muito rápida e muito curta. É diferente entender estas palavras quando, por exemplo, estamos numa Somália, onde só se consegue... Eu só consegui estar com 2 bodyguards, seguranças com armas. Portanto, uma pessoa que quer visitar um país é branco, white staff na Somália, ele é limpeza, tu és americano. Portanto, eu não tinha alternativa. Dá-se sempre a volta. José Mourinho, Ronaldo e futebol, passado 5 minutos já não sabem que somos americanos ou não. São estas passwords que às vezes nós deveríamos ter em viagem, porque, como vocês imaginam, acho que pior que estar numa Amazónia onde as pessoas não falam português, não falam espanhol, há coisas completamente alucinantes. A forma de comunicarmos. Ainda agora eu estava na Coreia do Norte, há coisa de 4 meses estive na Coreia do Norte, pela segunda vez. Porque ali aquela parte, eu gosto daquilo, ainda não percebi bem aquilo. Ainda não percebi bem aquilo. E então fui de barco ilegal, vocês nem vos passa pela cabeça. Fui para Dandong. Dandong é aqui, e depois tem um rio, e do outro lado é a Coreia do Norte. Então é interessante o que é que eu fazia. Eu alugava o barco, ia lá para o outro lado, andava lá nas bermas, falava com as pessoas, lá vinham os militares cheios de armas, piravam-me outra vez. Então andei assim durante 4 dias. Foi giro. E aprendi uma coisa, que aquela gente tem muita sede de partilha, muita sede de querer explicar que não são maus. As pessoas têm a ideia que a Coreia do Norte são maus, Irão são maus. Não há maus, não há pessoas más. Eu nunca conheci nenhuma criança com 5, 6 anos má. A sociedade, por vezes, é que faz com que nós ficamos mais maus, assim posso chamar. Mas é interessante, cada país, a sua forma prepotente, por exemplo, como alguns países têm. Eu agora estive na Dinamarca e fui com o meu pai, e o meu pai dizia-me que tem 65 anos. Oh, Nuno, eu não vejo um polícia aqui. As pessoas são todas bem comportadinhas. É, realmente a Dinamarca, o conceito na Europa, a Escandinávia, são extremamente bem educados e extremamente... não são muito comunicativos. São distantes, mas são um povo interessante a forma como eles vivem. Quando me diziam que 85% do trabalho que ganham das suas taxas é exatamente para o Estado, nós dizemos assim, bem, isto é uma loucura, mas eles têm tudo. Eu, infelizmente, como não tenho um país como eu adorava ter, sou obrigado a pagar 700 euros de colégio para que o meu filho possa estar num colégio. Não é fácil. Não é fácil viver em Portugal quando queremos ter o melhor para os nossos filhos. Agora, nós temos que manter a nossa esperança e, no fundo, darmos o nosso melhor para que possamos não mudar a sociedade, que é uma coisa que me parece interessantíssimo. Todos queremos mudar a sociedade. Todos. Mas ninguém quer começar por si. Outra coisa que me deixa completamente louco, é o mundo tem sensivelmente, sei lá, metade talvez passe fome. Não é passar fome de morrer, mas, por exemplo, meia África sofre imenso. E depois nós temos países onde 14% faz dieta. Isso dá-me uma vontade de rir, por acaso é giro. Ou seja, como é que nós conseguimos estar num país, por exemplo, estar num continente que é a África, e encontrar, por exemplo, uma Somália, um Djibouti, uma Eritreia, onde as pessoas passam realmente fome, e depois irmos para uma Nigéria, para uma África do Sul, e as pessoas querem fazer dieta. Portanto, deixa-me um pouco preocupado. Outra das coisas que me deixa preocupado é também o excesso de pessoas. Nós temos 7 bilhões nesta história toda. É uma coisa astronómica. Isto não aguenta isto. Portanto, na minha opinião, o que nós temos que fazer é, com a inteligência, parar de procriar. Como é que nós paramos de procriar? Não é da forma chinesa, não é? Não vou por aí. Mas é uma forma diferente. É percebermos que se queremos, devemos ter um filho, mas devemos pensar, se tivermos que ter mais, devemos adotar. Porque, vejam bem, se metade do nosso universo não tem trabalho,
Ou seja, isto só aguenta metade. O que é que nós vamos fazer? Guerras, bombas, para acabar com a outra metade? Não. Portanto, temos que parar de procriar. Ao pararmos de procriar, conseguimos equilibrar isto. Mas para isso temos que ter um excelente apoio dos nossos governantes. Por exemplo, na Amazónia, uma vez estava a falar com um indígena que me dizia assim para mim: Hermanito, eu estava na Colômbia, 1 quilo de arroz na altura era 70 escudos. E uma caixa de preservativos era 90. E ele dizia-me: então, mas com 1 quilo de arroz, 4 pessoas comem, com uma caixa de preservativos, isto é 2 dias. Não pode ser. Portanto, eu tenho que comprar arroz. Portanto, comprar arroz, por exemplo, a minha mulher tem 10 irmãs e um irmão. Sabem porquê? Porque as pessoas julgavam que as 10 irmãs multiplicavam 22 mãos. Como tinha uma plantação de milho, quantos mais mãos tivessem, mais dinheiro conseguiam gerar. Só que depois essas mãos converteram-se em bocas, e dessas bocas converteram-se em filhos, e desses filhos converteram-se em netos, e agora só alguns 40, e a plantação de milho acabou. Ou seja, isto é muito giro, mas na prática não é bem assim. Portanto, nós temos que pensar, devemos pensar, procriar, mas com calma e ter cabeça naquilo que vamos fazer. Bem, esta é a minha primeira parte, assim muito simples. Eu não tenho muito certo estes 18 minutos que me incutiram na minha cabeça, é terrível, porque eu não sei quando é que isto vai acabar. Mas posso-vos dizer que esta primeira parte é um bocadinho assim a apreciação de tudo isto. Agora vamos para uma parte mais societária. Eu creio que na nossa sociedade nós devemos seguir sempre um caminho. As pontas estão-me a preocupar, esta ponta e aquela ponta. Atenção, menina. Atenção, menino. Temos que pensar uma coisa, deveremos fazer isto, preocupar-nos a todas as pessoas ao qual nós contactamos, seja diariamente, semanalmente, a conseguir que essas pessoas partilhem connosco o que têm e nós partilhar com eles, mesmo pessoas que nós não conhecemos. Ou seja, se há uma pessoa que eu encontro, que vejo, por exemplo, numa situação débil, a minha obrigação como ser humano é ajudá-lo. E há muita gente que por vezes não tem esse caminho. Não lhes interessa, é ao lado. Portanto, vamos tentar, basicamente, societariamente, mudar isto. Acho que nós conseguimos mudar isto. E conseguimos mudar de uma forma diferente. Que é com a moral. Nós temos que ter moral para isto. E moral significa darmos o nosso melhor. Dar o nosso melhor é fazer o melhor que nós sabemos.